Olá, equipa, boa tarde. Boa tarde. Estão preparadas para convencer o júri? Ok, sim. Sim? Preparadíssimas? Claro que sim. Estamos todos prontos para vos ouvir. Boa sorte. Sim. Então, a nossa equipa é composta por mim, Ana Moura, Interact Clube de Arouca. Eu sou a Bárbara Silva, também Interact Clube de Arouca. E eu sou a Mariana Jorge Ferreira, que faço parte do Interact Clube Pombal. Tal como eu disse, hoje vamos apresentar a nossa apresentação. O nosso projeto tem como nome Farm Pact. Então, como nós sabemos, tendo em conta os nossos vícios alimentares, os nossos hábitos alimentares e vida do cotidiano, uma das maiores doenças que se faz sentir atualmente é a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2. Face a isso, têm sido feitas inúmeras investigações, o qual não são efetivamente comprovadas e não têm 100% de viabilidade, tendo por base as suas partes negativas e as suas... Pronto, ora bem. Também, eu não consigo ver quase nada daqui, Deus me livre. Ok, então, como nós sabemos, a descoberta de novos fármacos para a implementação e contra esta doença é um processo muito demoroso e dispendioso. Custa cerca de bilhões de euros, muito dispendioso mesmo e muito demoroso. Cerca de 10 a 12 anos. O que nós pretendemos fazer com este projeto é tentar descobrir um fármaco em cerca de 1 ano e meio. Passo a palavra então à minha colega. Bom, então o nosso projeto assenta basicamente na nova aposta da indústria farmacêutica, que vai ser a nível computacional. E então a questão é que esta nova aposta da técnica computacional é muito mais rápida, são muito menores os custos, existe uma diminuição abrupta dos riscos e dos efeitos colaterais que haveria com outras técnicas, e então vamos descobrir um novo fármaco e vai incidir na questão dos receptores de insulina. Como vocês podem ver aqui na imagem, aquela zona, eu vou-me aproximar aqui, esta zona aqui, isto é o pâncreas, e o pâncreas liberta a insulina, certo? Certo. E então os receptores de insulina, no caso da diabetes tipo 2, não funcionam, ou não funcionam tão bem. E aqui a questão é que nós vamos descobrir um composto que possa ser utilizado posteriormente como fármaco para que os receptores de insulina funcionem e que se possa ser dada a catálise. Bom, e então este nosso projeto divide-se em 3 fases. A primeira fase será a seleção de compostos naturais, através da tal técnica computacional, através de um programa informático chamado Virtual Screening Lab, foi desenvolvido pelo grupo computacional da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, do Departamento de Química e Bioquímica. E vamos, a partir dessa base de dados, porque o programa é uma base de dados que tem inúmeros compostos naturais, e então nós vamos tentar descobrir compostos que possam ser utilizados posteriormente como fármacos. A segunda fase vai ser a fase da testagem, em que vamos fazer testes com certos compostos naturais a trabalhar já com um elemento que é uma enzima que se chama aglucosidase, que é o que se trabalha com a diabetes tipo 2, para saber se efetivamente funcionam os compostos e qual o composto-chave. E depois da terceira fase, vamos propor um conjunto de compostos naturais que possam ser, enfim, utilizados como fármaco. E então, esta técnica computacional acelera imenso o processo de descoberta de um fármaco que demora, em média, 10 anos a ser desenvolvido e que nós, a partir desta forma, já vamos ver posteriormente, pelo cronograma, que isso irá ser muito mais rápido, são reduzidos os custos, não há testes praticamente em animais e tem inúmeros benefícios. Então, os compostos naturais que são atualmente utilizados para o diabetes tipo 2 são sintetizados artificialmente e o mais utilizado é a metformina. A metformina apresenta 2 principais vantagens. Uma delas é o facto de criar nos doentes alguns efeitos secundários, como náuseas, diarreia, indisposição, indigestão, por exemplo, dores de cabeça e dores musculares, o que logicamente diminui a qualidade de vida dos doentes. E para além disso é um composto que não atua sozinho, ou seja, precisa de outros complementos. Este nosso composto natural que iríamos estar a utilizar para o nosso fármaco seria algo que, como não é sintetizado artificialmente, os efeitos secundários iriam desaparecer automaticamente e para além disso, como a Mariana já referiu, em termos ambientais, iria melhorar muito, principalmente pelo facto de não serem testados tanto em animais. Esta aqui é a análise SWOT que nós já fizemos.
por o tempo da apresentação ser um pouco curto, vamos apenas focar os pontos mais essenciais. Consideramos que uma das nossas maiores forças é o facto de estarmos já a criar um impacto na sociedade, principalmente nos doentes com diabetes tipo 2, melhorar a sua qualidade de vida, estarmos em contacto com pessoas que têm a devida qualidade e a devida certificação científica. Portanto, é uma oportunidade para nós, alunos de secundário, estarmos em parceria com institutos universitários. Para além disso, pensamos que as nossas principais fraquezas pode ser, por exemplo, o não cumprimento do cronograma, devido a ser um processo um pouco complexo, e para além disso podem as substâncias que nós estamos a trabalhar não terem o efeito desejado na experimentação. Então, no que diz respeito ao tão falado cronograma, nós tentamos descobrir um fármaco em cerca de um ano e meio. Hoje, no mês de maio, estamos aqui a fazer a apresentação para vocês, a ver se é selecionado. Eu espero bem que seja, porque eu acho que é um projeto incrível. Tenho de dar o meu peixe, não é? Tenho de vender o meu peixe. Entre junho e tal como está, em junho e outubro vai ser a descoberta do composto líder. Entre outubro e dezembro vai ser essa otimização. Como é que é? Janeiro e fevereiro vai ser sempre otimização, e depois sim é que vai ser, avançamos para a parte experimental em maio do próximo ano, para que se possa ser canalizado mesmo para um fármaco. Portanto, no que diz respeito à matriz de risco, temos vários riscos, mas como podemos ver são riscos médios, ou seja, não comprometem a ação total do projeto, por isso acho que não devemos alongar muito mais. Depois, em relação ao orçamento, também não vale a pena adiantar muito mais, porque são percentagens. Será de cerca de 17% para as deslocações, 30% para a parte computacional, da testagem computacional, 20% para a divulgação, 33% para o procedimento experimental e os tais 100.000 euros no total. E pronto, estas são as nossas parcerias, não vamos poder apresentar porque já terminou o tempo, mas obrigada a todos. Dr. Paulo. Olá, boa tarde, muitos parabéns. A pergunta é muito simples. Fizeram algum estudo comparativo internacional, ou seja, apresentaram no vosso relatório algum benchmark internacional? Então, nós contamos com a contribuição da professora Maria João Ramos, que é doutorada em Bioquímica, é professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que é especializada nesta área, e contamos com o apoio dela. É uma das nossas parcerias a tempo inteiro e que nos ajudará a trabalhar com Virtual Screening Lab, o tal software que esperamos encontrar esse tal composto natural. Mais do que uma questão, é uma questão e uma observação. A questão é, quem é que teve esta ideia? Quem é que teve esta ideia? Sim. Então, nós inicialmente tínhamos idealizado um projeto através de uma bactéria que sintetizava plásticos para diminuir os riscos, a pegada ecológica e para ser bom para o ambiente. Nós tínhamos pensado nisso. No entanto, nós estivemos a investigar, nós investigamos bastante na internet e todos os contactos possíveis. Chegámos à conclusão que não seria viável pela grande complexidade desse projeto. Daí que tivemos que pensar noutra solução e que houve aqui um contratempo. Nós éramos 5 elementos, passámos a ser 3 elementos porque, efetivamente, não estava a dar, não estava a funcionar, porque para o que era pretendido precisávamos de alguém a tempo inteiro e que se estivesse com inteira disponibilidade. Aí sim surgiu este projeto em utilizar enzimas, tal como no outro projeto seria utilizada a parte enzimática em vez de tudo sintetizado, seria a parte enzimática, ou seja, natural, que se utilizaria para a descoberta de um fármaco e para a implementação de um fármaco que tão é pedido atualmente. Atualmente é pedido imenso a vacina do Covid, foi utilizada e foi feita através de uma nova tecnologia, que foi uma testagem a maior número num curto período de tempo para que haja resultados. Este também é uma técnica inovadora, recente, é técnica computacional. São programas online, softwares, desenvolvidos pelas universidades. Neste momento estão em contacto com outros países internacionais, nomeadamente a Dinamarca. E pronto, eu acho que foi a partir daí que nos surgiu a ideia.
dos diabetes, porque efetivamente as gerações pronto, as gerações atuais não têm muito cuidado com a alimentação, têm um bocado de desleixo com a alimentação, comem muitos doces, comem muitos açúcares, comem Pois, já muitos, percebi. essas Sabem coisas que a todas, diabetes, percebe? estima-se que em Portugal Sim, haja cerca de 900 mil pessoas com diabetes. sim, 95% das quais com diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida. Não, vamos lá ver, eu fiz a pergunta inicial, porque não sei se vocês têm noção, vocês estão a falar, se vocês conseguissem arranjar um fármaco à base de produtos naturais que curasse a diabetes tipo 2, eram provavelmente candidatos a Prémio Nobel da Medicina, não é? Portanto, isto é muitíssimo interessante, mas isto é de um grau de exigência, de uma complexidade, mesmo admitindo. Não, mas mesmo admitindo que vocês chegassem a algum tipo de conclusão cientificamente validada, o que envolve todo um processo de testagem em massa. Aliás, quem acompanhou o processo de produção de vacinas percebe as várias fases da investigação até chegar ao composto final, para além, depois, do ponto de vista regulatório, a introdução de um fármaco no mercado ser um processo extremamente exigente. Portanto, está na nossa, não está na com nossa certeza, posse, portanto, claro. eu louvo a ideia, acho muito interessante que vocês tenham lembrado da área da saúde, que é fundamental, de uma doença que tem no mundo ocidental uma prevalência enorme. Isto é quase, se pode dizer, a doença do século XXI em termos de cronicidade e prevalência, porque isto é uma doença crónica, não é? Sim. Que acompanha o diabético ao longo de toda a vida. Há um arsenal farmacológico que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Se de facto vocês conseguissem descobrir um fármaco de origem natural que produzisse os mesmos efeitos da metformina, sem os efeitos colaterais, É mesmo esse o nosso objetivo. como sim. eu dizia, seriam candidatas a Prémio Nobel da Medicina. Portanto, isto é só para vos fazer sentir, peso da dar-vos os responsabilidade. parabéns pela ideia, mas fazer-vos sentir a complexidade e a dificuldade do mundo em que vocês estão a envolver com um projeto desta Quando nós natureza. sugerimos o outro projeto, a primeira coisa que nos disseram foi: isto é muito ambicioso, vocês não conseguem, porque neste momento vocês não têm conhecimentos, só os investigadores de ponta na Noruega, na Dinamarca, é que estão a fazer este ano, e vocês lembraram-se de uma coisa que nunca tinha sido feita. A partir do momento em que nós estivemos a falar com isto e nos foi aceito e disseram que havia viabilidade e seria concretizável, deu-nos uma maior segurança, porque se nós não tivéssemos essa segurança, certamente não estaríamos aqui hoje a apresentar o projeto que estamos. Acredito. Obrigada, meninas, as nossas candidatas a Prémio Nobel, não é?